humano, a gente falou de imunidade, definindo o que era imunidade inata e o que era imunidade adaptativa, tá? Quando a gente fala de imunidade inata, né, o nome ele já remete, né, a alguma coisa, que seria aquilo que o indivíduo, né, ele já nasce com aquilo, tá? Por exemplo, ele já vai ter células que vão estar lá envolvida naquele órgão como sentinela. Oi, pode falar. Alguém mais aí, o áudio da professora falhou, porque o meu aqui falhou, não escutei nada que a senhora falou. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar a câmera, porque esse horário realmente fica extremamente pesado. E aí eu acho que quando eu desligar a câmera, acho que vai ficar menos pesado. E aí vocês me avisam se acontecer novamente isso, tá? Vou desligar aqui. Então, voltando, né, como eu estava falando, a gente falou de forma geral o que seria, né, e como didaticamente e pelas características, como é que está dividido o meu sistema imunológico, tá? Como eu falei na outra semana, a gente tem a imunidade inata e a imunidade adaptativa, certo? Parou de falhar? Só para eu ter ideia se melhorou desligar na câmera. Parou. Pronto, eu acho que é isso mesmo. Pronto, perfeito. E aí, né, falando dessa imunidade inata, né, são características, né, e são células e componentes que o indivíduo ele já vai ter, tá? Não que os linfócitos que fazem parte da imunidade adaptativa ele não tenha. Qual a diferença dessa questão de já ter e não modificar essas células? Acontece que, né, as células da imunidade adaptativa, elas vão se comportar da mesma forma em todo momento que você tiver contato com aquele micro-organismo. Que aqui eu estou querendo falar em relação a isso. Por exemplo, você teve contato com o vírus sei lá, da hepatite, por exemplo. O vírus que causa hepatite. E aí você teve contato com aquele vírus que causa hepatite aquela vez, e as células da imunidade inata, elas vão responder daquela forma, naquela primeira vez. E num segundo momento, se você tiver contato de novo, ela vai responder da mesma forma novamente. Porém, as células da imunidade adaptativa, no primeiro momento, ela vai reagir de uma forma, e no segundo momento, ela já vai ter o que a gente chama de memória imunológica. Então, no segundo, né, contato, ela já não reage da mesma forma. Ela já vai ter, né, reconhecido aquele micro-organismo, ela já vai ter reconhecer aquelas características do micro-organismo e vai ter essa reação de forma diferente. Então, isso a gente define, né, as características do que a gente chama de imunidade inata e de imunidade adaptativa, tá? E aí a gente falou de algumas células, né, que são importantes, né, e que têm funções específicas dentro dessa imunidade inata. A gente falou um pouquinho, né, dos neutrófilos, né? Primeiro caracterizou essas células entre polimorfo nuclear e granulócitos, lembrando que o polimorfo nuclear é quando a gente associa ao formato do núcleo das células, né? Que elas vão ter um núcleo, né, com a morfologia como se tivesse, né, vários núcleos, né, mas na verdade é um núcleo só. Que é que vai ter aqui, né, vários lóbulos. Além disso, quando eu falei de grânulos, né, são grânulos que vão ter dentro dessas células. E aí a gente falou dos neutrófilos, que é um granulócito, em polimorfo nuclear, e está bastante envolvido, né, num momento onde a infecção, a inflamação é aguda, ou seja, é a primeira célula que chega no local da inflamação, no local da infecção. Além disso, né, ela está bastante envolvida, né, em atividade antibacteriana, então em infecções bacterianas a gente tem um aumento dessa célula, tá?
E é uma célula que também faz, né, fagocitose, tá? O que é fagocitose? Ela vai pegar o micro-organismo, né, e englobar esse micro-organismo, né, como se, né, eu acho que até na sala a gente falou em algum momento lá no início, né, quando a gente estava indo em sala de aula, eu ainda perguntei na sala, né, quem lembrava o que era fagocitose, e uma pessoa falou, é como se a célula, né, comesse, né, porque ela vai englobar algo sólido, né, vai pegar aquele micro-organismo, vai colocar esse micro-organismo dentro da célula e vai quebrar, destruir, né, o micro-organismo, ok? A gente falou dos eosinófilos, que também é um polimorfo nuclear, que vai ter, né, distribuído, né, em regiões de glândulas, ele está envolvido em atividades alérgicas, em reações alérgicas, e também está envolvido, né, em contradefesa, né, na defesa contra eumintos, né, lembrando que eumintos são aqueles micro-organismos, né, que a gente chama de vermes, né, ascaris lumbricoides, que chama de lombriga, né? Schistosoma mansoni, por exemplo. A gente falou dos basófilos, que vão ter esses grânulos, né, mais grossos, mais grosseiros, e a gente não vê tão bem o núcleo, mas também é um polimorfo nuclear. E esses basófilos, eles estão envolvidos, né, bastante em resposta alérgica, tá? Falou desses mastócitos, que são células também envolvidas em alergias e em respostas anti-eumintos, e eu falei que é uma célula que ela sai da medula óssea e já vai direto, né, para os tecidos e tem essa atividade alérgica envolvida. E a última célula que eu falei foi do monócito e do macrófago, né, sendo que o monócito é a célula que vai estar lá na sua corrente sanguínea. No momento que ela sai da corrente sanguínea, ela passa a ter outro nome e ela passa a ter uma característica diferente. Ela deixa de ser monócito e passa a ser macrófago. E qual a importância, né, principalmente dos meus macrófagos? São células, né, que a gente chama de células apresentadoras de antígeno. Vão ser células que vão, né, pegar aquele micro-organismo que entrou, né, no seu organismo, quebrar o micro-organismo, né, processar e levar fragmentos desse micro-organismo e apresentá-los para os linfócitos T, né, que são células da imunidade adaptativa. Então, qual é a importância dessa apresentação de antígeno? Justamente fazer essa ponte entre a imunidade inata e adaptativa. Então, essa imunidade inata, além de ser, né, responder da mesma forma e do indivíduo já ter essas células ali compondo, ela vai ser, né, a linha de frente de defesa para o corpo. Ela que vai ser ativada rapidamente, e aí, depois da prova, né, eu vou falar mais ou menos o que é que acontece para ativar essa imunidade adaptativa, tá? E no momento que ela é ativada, ela vai ver o antígeno e levar esses fragmentos para as células da imunidade adaptativa, que vai ser mais uma resposta mais forte, mais duradoura, né? Onde a gente, né, vai ter memória imunológica, por exemplo, envolvida, certo? E aí, falando dessa questão de apresentação, aí a gente vai, né, entrar nessas células que a gente ainda não abordou, que são as células, né, dendríticas. Né? As células dendríticas também são células da imunidade inata e elas vão ter essa função, né? Ela vai fazer a fagocitose do micro-organismo, processar o micro-organismo e levar esse micro-organismo até, né, os fragmentos desse micro-organismo até as células da imunidade adaptativa, que são os linfócitos T. Então, a função dessas células dendríticas está envolvida, né, na fagocitose, então ela vai processar esses micro-organismos, fagocitar, na ordem primeiro fagocitar e depois, né,
fazer o processamento, e são as principais apresentadoras de antígeno. Realmente, né, muito mais do que os macrófagos, essas células dendríticas, elas estão muito mais envolvidas nessa apresentação antigênica, tá? Então, ela vai ter esse formato, ela tem essas projeções, né? Essa célula dendrítica, e ela vai ter esses receptores, que a gente vai ver com mais detalhe, quando falar de imunidade inata especificamente, né? Vendo os mecanismos que acontecem na imunidade inata, ela vai ter moléculas que a gente chama de moléculas de MHC, tá? Que são as moléculas que, tá vendo aqui, a gente tem esse receptorzinho, esse tracinho aqui, e tem um fragmento aqui de outra cor. Aqui seria o fragmento do micro-organismo, por exemplo, e aqui a molécula de MHC. Então, a molécula de MHC é como se fosse a mãozinha da célula apresentadora de antígeno que vai levar esse fragmento, né, até o linfócito T. Então, aqui um corte histológico, onde a gente tem essas células dendríticas aqui presentes, marcadas por uma técnica imunológica, onde a gente vê essa marcação positiva para as células dendríticas. E, além disso, a gente vai ter outra célula importante, que é a célula NK. Né? São células linfóides, né, inatas, que tem origem linfóide, mas é uma célula da imunidade inata, e é a principal célula que faz a destruição, né, de células infectadas e células tumorais. Então, o nome dela já está associado a isso. Ela é uma natural killer, é uma célula que tem essa possibilidade de fazer, né, a destruição de células infectadas, né, ou de células tumorais, né, de tumores, ok? Então, a função envolvida dessas células NK está envolvida, né, em matar células infectadas, produção de uma citocina importante, que é a citocina interferon gama, e essa citocina ela é extremamente importante, principalmente, né, em infecções virais, onde ela faz com que evite que os vírus se proliferem ou então infecte novas células, e produz dois grânulos, né, que a gente chama de grânulos de granzima e perfurina, e esses dois grânulos estimulam que a célula morra por apoptose. Então, o que acontece? Essa célula NK, ela vai chegar lá próximo, né, à minha célula infectada e vai jogar esses dois grânulos na célula infectada. E aí, ela estimula, né, quando ela joga esses dois grânulos, que a minha célula infectada morra. E aí, né, ela vai morrer por apoptose, né, sem fazer bagunça ali, e eliminando, então, de uma certa forma, o micro-organismo que não conseguiria eliminar se não tivesse eliminado aquela célula que foi infectada. Então, é mais ou menos isso que eu estou falando, tá? Aqui tem a célula NK, e, por exemplo, aqui uma célula que foi infectada por um vírus, tá? Ela vai se conectar, porque na resposta imunológica sempre vai ter contato célula a célula. O único momento que não vai ter contato célula a célula é quando uma célula, por exemplo, está jogando lá naquele ambiente as citocinas. E lembrando o que são as citocinas, né? São proteínas, né, que vão fazer sinalização, ativação dentro do meu sistema imunológico. A gente tem uma enorme, né, gama aí de citocinas, de tipos e funções, e às vezes uma citocina tem mais de uma função, muitas vezes mais de uma célula produz aquela citocina, tá dentro desse âmbito, ok? E aí aqui, né, eu tenho minha célula infectada pelo vírus e eu tenho minha célula NK. Ela vai fazer esse contato célula a célula e joga aqueles dois grânulos que eu falei com vocês, que é de granzima e perfurina. E aí, né, faz o estímulo que essa célula infectada, ela então morra, né, e por consequência o micro-organismo morra.
Ou então a célula lesionada, como por exemplo uma célula cancerígena, ela vai fazer esse contato e estimula, né, que morra, né, essa célula, né, tumoral, né, esse tumor, e aí evitando a proliferação, por exemplo, de um tumor, tá? Outra função que eu falei é a produção dessa citocina interferon gama, que vai ter, né, uma importante função, além de evitar que vírus infecte novas células, gerar esse estado antiviral, ela também estimula que as células, né, chamadas macrófagos, que eu já falei com vocês, que fazem fagocitose e que provavelmente vão processar, né, esse micro-organismo, no momento que essa NK, né, produz esse interferon, ela estimula que esse macrófago ele esteja ativo, né, e que possa destruir mais rapidamente esse micro-organismo que ele fez a fagocitose. E agora a gente vai entrar, né, falando das células da imunidade adaptativa. Até aqui, né, a gente falou das células da imunidade inata, né, basófilo, eosinófilo, neutrófilo, célula NK, célula dendrítica, mastócito, e agora a gente vai falar, né, dos linfócitos. E aí a gente vai aprender que dentro desses linfócitos a gente tem mais de um linfócito. A gente vai ter o linfócito T, CD4, o linfócito T, CD8 e o linfócito B. E cada um vai ter uma função específica dentro da resposta imunológica. Lembrando que agora a imunidade adaptativa e ela vai ter todas aquelas funções que a gente falou na aula passada, né, de gerar memória, de gerar atividade personalizada para cada tipo de micro-organismo. Quando eu falo de personalizada, por exemplo, eu vou ter um linfócito T que foi ativado e que é específico, por exemplo, né, o vírus da hepatite, como eu dei o exemplo. Eu vou ter um linfócito T que foi estimulado, sensibilizado, que vai ser específico para o Trypanosoma cruzi, que é o que causa a doença de Chagas, por exemplo, tá? Então, esses linfócitos são células, né, que vão ter de 10 a 12 micrômetros. Eles têm um citoplasma mais escasso quando a gente vê ele na lâmina, né? Ele vai ter um núcleo muito grande em relação, né, ao tamanho da célula. E vai estar lá presente. Esses linfócitos, né, são as únicas células da imunidade adaptativa. Lembrando que eu falei que a gente vai ter dentro dos linfócitos o linfócito T, CD4, T, CD8 e o linfócito B. E eles vão ter, né, receptores que expressam, né, os antígenos e vão ser ativados específico para cada antígeno de cada micro-organismo. Então, aqui, né, novamente a visualização de uma lâmina, né, com células, né, que estão no sangue, e aí a gente pode observar aqui as hemácias, que a gente já viu nas outras aulas, e aqui o linfócito. A gente vê que ele tem um tamanho bem próximo ao tamanho de uma hemácia, e tem, né, esse núcleo, que é o que está bem roxão, né, quando a gente faz essa coloração, o núcleo ele fica mais roxo, e esse núcleo grandão em relação, né, ao tamanho da célula, que aqui é o citoplasma da célula, que quase não aparece, né, nessa imagem, por exemplo. Tá? E aí a gente vai ter os linfócitos T. Tá? Esses linfócitos T são células que são produzidas na medula e vão sofrer a sua diferenciação, a sua maturação máxima em um outro lugar. Então, ele foi produzido produzido na medula e vai ser maturado, ou seja, ele vai chegar no seu estágio final, né, de diferenciação lá no timo. Então, sai da medula, vai para o timo e aí vira uma célula adulta que vai cair, então, na corrente sanguínea, tá? Eles são importantes, divididos, né, entre o linfócito TCD4 e o linfócito TCD8. E aí, quando a gente fala desse TCD4, a gente também chama ele de um linfócito T auxiliar ou linfócito T helper, tá?
porque ele vai estar auxiliando a resposta das outras células da imunidade adaptativa. Por exemplo, esse CD4 ele vai estar ajudando ao linfócito B a ser ativado, vai estar ajudando ao linfócito TCD8 a ser ativado. Então, por isso ele tem essa características, né? Essa característica de ser uma célula helper, de ser uma célula auxiliar. E aí, por que a gente chama ele de linfócito TCD4? Na estrutura, né? Aqui a gente não visualiza, né, na lâmina, né, mas se a gente for visualizar, né, por técnicas imunológicas, onde a gente consegue, né, ver o que é que tem na membrana das células e quantificar, o linfócito TCD4, na membrana dele, ele vai ter, né, um receptorzinho, né, por exemplo, aqui, como a gente tem na imagem, como se fosse aqui, né, um receptorzinho assim, né, lá na membrana dele, que é um receptor chamado CD4. Por isso que a gente chama esse linfócito TCD4, né? Justamente por causa desse receptor que tem lá na membrana dessa célula, e a gente consegue diferenciar a partir da estrutura dele, por ele ter essa molécula CD4 e também pela função que ele desempenha no meu sistema imunológico, tá? Então, esse T auxiliar, ele vai estar, né, ajudando na ativação também dos macrófagos. Então, aquele macrófago que foi ativado, que apresentou antígeno, eu vou ter outros macrófagos ali que ela vai manter esses macrófagos ativados e também vai auxiliar na ativação de dos linfócitos T e B, como eu falei. O que é que, para a gente ter ideia, o que é que essa palavra ativação, quando eu falo de resposta imunológica, tá? Aquela célula tá lá quietinha, por exemplo, você não tem nenhuma infecção no seu corpo, tá? Tá tudo normal, né? Ninguém tá saindo de casa, então não tem quase apresentação antigênica nenhuma. E aí, o que acontece? As suas células estão lá, estão quietinhas, guardadas nos órgãos linfóides secundários, no órgão linfóide primário, que a gente vai falar deles ainda hoje. E sem que nada seja apresentado, sem que nada precise que ela, né, saia desse estágio normal. No momento que você, por exemplo, teve contato lá com o vírus da gripe, por exemplo, aí suas células, elas vão começar, né, a precisar trabalhar, então elas vão começar a serem ativadas para que haja resposta. Então tá todo mundo lá quietinha, aguardando, e aí vou ter processos como, por exemplo, a apresentação antigênica, né, para esse linfócito T, e aí no momento que ele teve essa apresentação antigênica, ele vai ser então ativado e vai, por consequência, ativar outras células. É como se fosse um mensageiro, fofoqueiro lá do sistema imunológico que vai chamar a galera ali para trabalhar, tá? Outra coisa importante, mas como eu falei, a gente vai detalhar isso mais lá para frente, esse linfócito TCD4, para que ele seja ativado, para que ele reconheça o antígeno, como eu falei, a partir das células apresentadoras de antígeno, como por exemplo aqui esse macrófago, né? Ele vai só reconhecer o antígeno do macrófago que tiver ligado aqui a esse MHC que eu falei com vocês lá, que tinha agora lá na célula dendrítica, e aqui o fragmento, tá vendo, do micro-organismo, e ele só vai encaixar, né, e reconhecer, só vai ter essa sinapse aqui imunológica, só vai ter esse contato aqui, no momento que o macrófago ou a célula dendrítica apresente o antígeno a partir do MHC que a gente chama de classe 2. Então, esse MHC é uma proteína que vai ter na célula apresentadora de antígeno, que vai mostrar lá o fragmento do micro-organismo. E o CD4, ela só vai reconhecer na molécula de MHC de classe 2, tá? E aí a gente vai ter também, né, além do linfócito T CD4, a gente tem o linfócito T CD8. E esse T CD8, novamente, aquela analogia que eu falei com vocês. Eles vão ter lá na membrana, tá? Da célula, por exemplo, aqui eu tenho uma célula CD8,
e ela vai ter lá na estrutura dela a molécula, né, CD8. E aí eu consigo identificar e saber, né, que é o outro tipo de linfócito T. E esse linfócito T CD8, a gente também chama ele de linfócito T citotóxico, porque, né, cito de célula tóxico, então ele vai fazer citotoxicidade para a célula, ele vai fazer com que células infectadas, assim como semelhante como na célula NK, vai fazer com que as células infectadas morram. Além disso, ela produz citocinas, tem outras atividades, né, mas a principal atividade desse linfócito TCD8, citotóxico, vai ser gerar citotoxicidade, fazer com que a célula-alvo, a célula que está infectada, ela então morra, ok? Então, aqui, né, destruição, a principal função dessa célula, desse linfócito T citotóxico, vai ser a destruição de células infectadas. Então, aqui houve apresentação antigênica, assim como, né, acontece lá na CD4, aqui a apresentação antigênica. No caso da CD8, o MHC que ele vai reconhecer é o classe 1. Então, se eu vou falar de MHC classe 1, vai ser apresentado para a CD8. Se eu falo de MHC classe 2, vai ser apresentado para a minha célula CD4. Tá? E aí, no momento que há, então, a apresentação, essa célula passa a ser ativada e ela vai atrás de uma célula infectada, vai fazer a sinapse e estimular que essa célula infectada, então, morra, né? E esse micro-organismo seja, então, destruído. Ok? A gente vai ter, né, um outro tipo, né, de linfócito, que, na verdade, ele não vai estar especificamente, né, na imunidade adaptativa, nem na imunidade inata, é como se fosse uma célula intermediária entre imunidade adaptativa e imunidade inata, que é o que a gente chama de linfócito NKT, ou células NKT. O que seriam essas células NKT? São células, né, que vão ter algumas características da célula NK, essa aqui, tá? Que eu falei, então vai ter algumas características dessa célula NK e algumas características dos linfócitos T. Porém, né, por ela não ter essas características, né, totalmente iguais, nem de uma nem de outra, a gente faz uma derivação, né, e tem outro tipo de célula, que é a NKT, que vai ter a função semelhante, né, da célula NK, só que estruturalmente, né, ela vai ser diferente dessa célula NK. Mas a função é semelhante, ela vai ter, né, resposta à infecção viral, vai destruir células, né, infectadas, vai produzir citocinas importantes como a citocina interferon gama, tá? E por fim, falando de células, tá? A gente vai ter o linfócito B, né? Esse linfócito B, ele vai ter, né, como principal função a produção de anticorpos, tá? Então, se eu não me engano, no início da outra aula que eu comecei a falar de resposta imunológica, eu falei sobre essa questão, né, de imunização e alguém falou, produzir anticorpos. Então, quem são esses anticorpos e qual a importância desses anticorpos? Então, essa célula, né, em primeira mão, é um linfócito, só que ele é do tipo B, então, estruturalmente, as moléculas de superfície vão ser diferentes e funcionalmente também é diferente dos linfócitos T. E aí ele vai produzir essas moléculas, essas proteínas, que a gente chama de anticorpos, e a gente tem algumas classes, né, de cada um desses anticorpos, e a importância, né, dessas moléculas, desses anticorpos, é justamente, né, bloquear a infecção por alguns micro-organismos. Então, no momento que a gente tem anticorpos, né, para aquele determinado micro-organismo, e realmente é o que acontece, a gente tem anticorpo, né, para o vírus, né,
da gripe. A gente vai ter anticorpo lá para o vírus da hepatite, se você se vacina. A gente vai ter anticorpo lá para toxina do tétano, no momento que a gente faz vacina antes, né, da antitetânica. Então, a gente vai ter anticorpo, e no momento que a gente tem esses anticorpos circulantes lá no meu sangue, também anticorpos sendo produzidos, né, lá nas células de memória que vão estar lá nos órgãos linfóides, eles vão, então, neutralizar o micro-organismo, neutralizar no sentido que quando ele se liga ao micro-organismo, ele não consegue entrar muitas vezes na célula para infectar as células que são alvos desse micro-organismo. Ele não vai conseguir, né, fazer lesão no meu tecido, porque esses anticorpos estão ali, né, sendo neutralizadores, ou então estimulando que outras células do sistema imunológico reconheçam, tá? Que aquilo ali é um micro-organismo. Então, quando o anticorpo se liga ao micro-organismo, também é como se eu pintasse um alvo, tá? Naquele micro-organismo, e aí vem um monte de célula para destruir, ou então célula para fazer a fagocitose daquele micro-organismo. São funções dessas moléculas que são produzidas por esse linfócito B, tá? Então, esse linfócito B, ao produzir, né, esses anticorpos, vai estar neutralizando o micro-organismo, estimulando a fagocitose, tá? E também ativando um outro, né, componente da minha imunidade inata, que é o sistema complemento. Então, aqui nessa imagem, ela demonstra essa associação dos anticorpos e desses linfócitos B. Então, aqui está o linfócito B, ele tem contato com o micro-organismo, ele vai, então, ser ativado, ele se transforma, né, numa derivação desse linfócito B, que é uma célula mais potente em produção de anticorpo, que é o plasmócito, e aqui ele está secretando esses anticorpos, e aqui também nos micro-organismos, no momento que esse anticorpo se liga ao micro-organismo, ele bloqueia, ele neutraliza esse micro-organismo. Outra atividade, está vendo aqui o micro-organismo, aqui o anticorpo ligado, e aqui eu tenho, né, uma célula que vai fazer a fagocitose. E é mais ou menos aquilo que eu falei. Tem aqui o micro-organismo, o anticorpo ligado, é como se eu pintasse um alvo aqui, e vem, né, essa célula que vai, então, fazer a fagocitose e destruição desse micro-organismo. E a outra função associada a esses anticorpos, que são essas moléculas aqui, tá? Aqui os micro-organismos, no momento que ela se liga, que esses anticorpos se ligam, ele estimula um outro sistema, um sistema, né, de proteínas, que é o sistema complemento, sem então ativar. Ok? Muita coisa. Professora, eu já tô Muita coisa. Eu sei que é muita coisa. E olha que essa é só uma aula introdutória do sistema imunológico, que tá tudo lá no livro de vocês, né? Eu não tô enchendo vocês de assunto não, viu? Meu Deus. tá repreendido mesmo, entendeu, professora? É o quê? É porque Eu tá não entendi. repreendido mesmo, tanto assunto. É muito assunto mesmo. Eu tenho noção. Por isso que eu tento ser bem redundante para coisa, né? De formas diferentes entrar na mente de vocês, tá? Mas tá entendido, vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Só é muita informação, não é isso? Mas se não entenderam, eu volto em alguma coisa que ficou sem encaixar. Professora, eu vou ser bem sincera com a senhora. Eu posso até entender tudo que a senhora está explicando, tudo direitinho, tá ótimo. Mas eu não garanto que daqui a uma semana vai estar tudo Misericórdia, filho, não diga isso não. Mas dá tudo certo no final. Sempre dá. Então, aqui é um quadro onde a gente separa e mais ou menos, né, que resume o que eu acabei de falar desses componentes da nossa resposta imunológica, tá? As barreiras epiteliais, né, no momento que a gente tem, né, a própria pele, né, a barreira da pele, ela já evita uma infecção. E na nossa própria pele, né, a gente tem células do sistema imunológico que estão lá envolvidas, né, na arquitetura, na formação do epitélio, e também ajuda
na proteção, né? A gente tem alguns, né, antibacterianos sendo produzidos naturalmente, tá? A gente tem essas células dendríticas, né? E aqui, por exemplo, o macrófago, né? Que são células, né, que são apresentadoras de antígeno. É o que eu preciso ter em mente o que é essa célula apresentadora de antígeno. Ela vai pegar esse micro-organismo, né? Que a gente chama, né, de antígeno, ou então qualquer outra coisa, né? Tudo que pode ser, na verdade, reconhecido pelo sistema imunológico, a gente pode chamar de antígeno. Não é só micro-organismo, não, mas a gente sintetiza associando a micro-organismo, tá? Elas vão pegar esse micro-organismo, processar e vai, então, apresentar, como está acontecendo aqui. Olha o macrófago que está aqui, vai até lá e apresenta para os linfócitos T, tá? E é o que vai fazer essa ponte, tá? A gente tem, por exemplo, aqui um neutrófilo, que também é fagócito, que é um exemplo dos polimorfos nucleares, que eu falei com vocês. A gente tem o eosinófilo, o basófilo e o neutrófilo envolvidos nisso. Tem um sistema complemento, que agora vocês só precisam saber que é um sistema de proteínas e que vão ter alguma função lá na resposta imunológica. Eu vou detalhar isso na aula mais para frente, tá? Mas é só para vocês entenderem que tem isso aí, mas eu não destrinchei o que é esse sistema complemento ainda não, tá? E a gente tem os componentes da imunidade adaptativa. E por que a gente separa? Porque essas células aqui, elas não fazem memória imunológica, elas não vão, né, se comportar de forma padronizada e específica. Quando eu falo padronizada e específica, por exemplo, eu não vou ter uma célula dendrítica específica lá para o Trypanosoma cruzi, mas eu vou ter um linfócito T específico para o Trypanosoma cruzi. Eu vou ter o linfócito B específico para o Trypanosoma cruzi. É diferente, então, das características dessas células, tá? E ainda falando dessa imunidade adaptativa, eu tenho o meu linfócito B, que vai ser, né, ele pode fazer a ativação dele, ou então ser cooperado a ativação dele com o linfócito TCD4. O TCD4 ajuda, né, a esse linfócito B ser ativado, como eu falei, que é uma função do linfócito TCD4. E a principal, né, atividade dele vai ser na produção de anticorpos. Então, quem produz anticorpo? Linfócito B. Ou plasmócito, porque a célula, né, que quando, como eu falei com vocês, ele se diferencia e ele muda, né, de forma, e quando ele muda de forma, ele passa a ser chamado, né, de plasmócito. Mas se eu falar que é o linfócito B que produz anticorpo, não está errado também não. Mas se eu falar que é o plasmócito, também o plasmócito produz. Só que ele é muito mais profissional em produzir anticorpo do que o linfócito B, tá? E aí a gente tem também o linfócito T, que a gente tem dois tipos, o TCD4 e o TCD8, que vão ter cada uma função específica. O CD4 tem a função de ser uma célula helper, de ajudar as outras células a produzir citocinas, de ajudar na ativação, por exemplo, do linfócito B, de ajudar na ativação do linfócito TCD8, e o TCD8 ele vai ter a função, né, de citotoxicidade, de destruir células infectadas e também produz, né, citocinas para poder manter a minha resposta imunológica. Por que eu estou falando de citocina? Essas citocinas são como se eu falasse mensageiros do sistema imunológico, né? Eles vão estar mantendo a ativação. No momento que eu tenho uma determinada citocina, eu expresso um padrão específico, ou eu mudo o tipo de resposta imunológica. Isso aí é mais profundo, né? A gente, em Morpho4, a gente não fala, né, nesse sentido tão específico de citocinas, né? É só para vocês terem uma ideia geral, tá? Aqui o sistema complemento, né? Que é um componente não celular, que eu falei com vocês, tá? A gente tem esse componente não celular, que é um sistema de proteínas, né? Tem lá nesse capítulo lá do livro de vocês, do portal, ele fala, né, das proteínas do sistema complemento. Então, como eu falei, é um componente não celular. Então, eu falar, o sistema complemento são células? Não, são proteínas que ficam circulantes lá no seu sangue e que estão de forma inativas. Porém, quando, né,
a partir de 3 vias diferentes, essas proteínas elas passam então a ser ativadas. E a gente tem 3 formas, 3 vias, né, diferentes. Se eu não me engano, essa imagem até lá do livro, do livro de vocês, né, da Unime. Essas 3 vias diferentes, a partir dessas 3 vias diferentes, eu posso então ativar que essas proteínas, né, elas parem, né, de ser inertes e tenham a função final, que vai ser, né, fazer lise na membrana do micro-organismo. E o que é essa lise na membrana do micro-organismo? Eu tenho um micro-organismo, tá? E aqui, quando vocês veem, é como se fosse, né, um poro que ele vai fazer. O que seria esse poro? Buracos na membrana do micro-organismo. E quando faz buracos na membrana do micro-organismo, eu descontrolo toda, né, a atividade daquele micro-organismo, onde vai entrar água, vai sair eletrólito e acaba, né, ajudando na destruição. Eu vou procurar aqui, é porque eu não tenho nessa aula, mas eu tenho uma imagem bem legal de sistema complemento, que mais ou menos mostra, né, o que é a atividade desse sistema complemento. E aí eu mostro aqui para vocês. Aqui. Estão vendo aí, né? Aqui é uma imagem de microscopia eletrônica, onde ele mostra aqui, isso aqui é uma bactéria, tá? E aí mostra, né, num local onde só tem a atividade do sistema complemento. Então, ele vai fazendo poros, né? Aqui começou fazendo esses poros lá na membrana da bactéria. E aí depois conseguiu, né? Olha aqui já a destruição, desestabilização do micro-organismo e faz com que o micro-organismo, né, morra no momento que faz esses poros ali. Então, essa é uma das principais funções desse sistema que está envolvido, né, na imunidade inata, né, e é um componente não celular. E, como eu falei, tem 3 vias de ativação, onde a gente vai ter a via que a gente chama de via clássica. E aí, lembra quando eu falei aqui do anticorpo? Quando o anticorpo se liga, ele ativa o sistema complemento. Então, justamente é o que acontece nessa via clássica. Quando se liga, o anticorpo vai, então, estimular que esse sistema complemento, né, seja, então, ativado. Como é que ele é ativado? Vai quebrando as proteínas e ela passa, né, de uma forma inerte para uma forma ativa e chega naquele produto final que eu mostrei a vocês, aqueles poros na membrana dos micro-organismos. Outra via de ativação é o que a gente chama de via alternativa. Essa via alternativa ela vai acontecer no momento que eu tenho, né, uma proteína do sistema complemento que foi quebrada, que é a proteína C3b. Quando essa proteína ela vai estar grudada ali na membrana do micro-organismo, eu começo a ativar de uma outra maneira essa cascata de quebra proteica. Então, tem a via clássica, né? A via clássica é quando tem um anticorpo ligado no micro-organismo e ativa que esse sistema aconteça. A via alternativa é quando tem esse fragmento dessa proteína C3b ligada e aí ativa, né, que as outras proteínas vão quebrando. Como vocês podem observar, a cada setinha vai aumentando o número, né, e forminhas diferentes que são de proteínas diferentes ali, que vão estar grudando na membrana do micro-organismo para chegar nesse produto final, que é o poro na membrana do alvo ali. E a terceira via é a via do que a gente chama, né, das vias das lectinas. Para essa via ser ativada, no micro-organismo ele tem que ter, né, um polissacarídeo chamado monose, porque, né, existe uma proteína que é uma proteína que a gente chama de proteína ligadora de monose. Quando tem essa monose no micro-organismo, então essa proteína vai se encaixar
e ativar a quebra de proteínas e chegar no produto final. Então, eu tenho 3 formas diferentes de chegar no objetivo final, que é fazer a lise do micro-organismo, a destruição desse micro-organismo, ok? Eu só tenho que saber o que, como é que é ativada. Eu tenho 3 vias diferentes, a via alternativa, a via clássica, a via das lectinas, sendo a via clássica quando tem a ligação de anticorpo, a via alternativa quando eu tenho a ligação da proteína C3b, e a via das lectinas no momento que eu tenho, né, um polissacarídeo chamado monose, e aí existe uma proteína chamada ligadora de monose, então vai ativar, né, que haja essa cascata proteolítica, essa cascata de quebra de proteínas, chegando no produto final, que é a lise, né, dos micro-organismos. Ok? A gente está chegando já, né, no finalzinho, né, do que seria essa aula, né, falando então dos órgãos linfóides. A gente falou de componentes celulares, né, que eu tenho as células da imunidade inata, eu tenho as células da imunidade adaptativa. Além disso, eu vou ter essas proteínas do sistema complemento envolvidas, né? Além disso, a gente também falou de componentes que são produzidos na imunidade adaptativa, que são os anticorpos. E agora a gente vai falar desses órgãos linfóides. E a gente separa esses órgãos linfóides em 2 grupos. Eu vou ter o grupo, né, dos órgãos linfóides primários e o grupo dos órgãos linfóides secundários, né? Onde, né, a gente separa em primário e secundário, não é porque o primário é mais importante ou o secundário é menos importante, é justamente por causa da função que acontece, né, nesses órgãos, sendo que no órgão linfóide primário, nos órgãos linfóides primários, vão ser órgãos onde a gente vai ou gerar ou produzir essas células ou amadurecer essas células, tá? E nos órgãos linfóides secundários são os locais onde essas células elas vão expressar a atividade, como por exemplo, né, lá no baço, nos linfonodos, tá? E a gente ainda tem também um sistema associado às mucosas, regiões onde a gente tem mucosa na boca, né, intestino, no pulmão, são regiões de mucosa, a gente vai ter uma resposta imunológica diferenciada, né? Uma arquitetura daquele órgão vai ser diferente em relação ao número de células e a apresentação e a maneira que aquelas células estão ali, tá? Então, separando, a gente tem 2 órgãos linfóides primários, né? A medula óssea, né, que vai estar lá, que vai ser o local de produção de todas as células, né, sanguíneas, e algumas células que vão estar no tecido, que vão direto para o tecido, como por exemplo, né, os mastócitos, as células dendríticas, porque a gente não vê essas células lá no sangue circulante, tá? Lá na fase adulta, né, na fase de criança, a gente tem essa medula óssea distribuída em diferentes órgãos. Na fase adulta, a gente vai ter na cavidade interna de alguns órgãos, de alguns ossos, desculpa. E ela também, né, está envolvida na produção de células dos linfócitos T, das células da imunidade inata. Então, o local onde a gente tem produção de células sanguíneas, seja, né, a própria hemácia que a gente aprendeu, a função dessas hemácias, ela é produzida na medula óssea, né? Os linfócitos, os outros leucócitos, como por exemplo o eosinófilo, o basófilo, o mastócito, todos eles são produzidos, então por isso que a gente chama, né? São produzidos lá na medula e por isso que a gente chama a medula de um órgão linfóide primário, tá? E aí eu falei isso lá na aula de sangue, quando eu falei como é que as células do sangue, né, elas são produzidas, e aí lembrando que lá na minha medula eu vou ter uma célula tronco, tá? Essa célula tronco, a partir de alguns estímulos, ela vai ser, então, diferenciada ou num progenitor linfóide, e vai ser, então,
produzir os linfócitos T e B, ou no progenitor mieloide, que vai produzir as outras células que estão lá, né, do sangue, ou as células que não ficam circulantes no sangue, tá? Então, por exemplo, nesse progenitor mieloide, eu vou ter vários estímulos, eu posso chegar ao meu final e virar um eosinófilo, né? Ou ser estimulado e chegar aqui no final, virar um neutrófilo, ou ser estimulado e virar uma hemácia. Isso vai, né, no mecanismo até chegar naquela célula específica que vai ser produzida. E onde é que isso acontece, né? Lá na minha medula óssea. Tá? Outro órgão linfóide primário, a gente vai ter o timo, tá? O timo, ele é um órgão, né, bilobulado, ele tem 2 lóbulos e ele vai estar lá no mediastino anterior. Então, vai estar lá um pouquinho acima lá do seu coração, tá? E o local é o local de maturação das células T que foram produzidas na medula óssea, dos linfócitos T que foram produzidos na medula óssea. Então, eu já tinha até falado, né, inclusive, que esses linfócitos T a gente chama de linfócito T, justamente porque eles são produzidos na medula e vão lá para o timo para chegar no seu estágio final de maturação, e aí eles vão sair, vão cair, então, na corrente sanguínea. Então, linfócito T, ele nasce na medula, mas ele só chega à vida adulta depois que ele passa pelo timo. Tanto que tem alguns experimentos, né, de animais que não têm o timo, né, eles não conseguem desenvolver esses linfócitos T. Foi aí que se conseguiu constatar a importância desse órgão linfóide para que os linfócitos, né, cheguem, né, ao seu estágio final de maturação. Tá? Então, aqui é um corte, né, histológico, onde a gente vê o timo, esse lóbulozinho aqui do timo, e aqui a gente tem a região do córtex e a região medular, por onde passam esses linfócitos, e aí eles saem daqui, né, do córtex, vão até a medula do timo, são então maturados, e aí eles podem, né, cair lá na corrente sanguínea. Ou ir para o órgão linfóide secundário. E quem são esses órgãos linfóides secundários? A gente vai ter um sistema, né, à parte, onde a gente tem vasos, onde a gente tem alguns pequenos órgãos que são os linfonodos dentro do sistema linfático. Né? Não sei, você já deve ter ouvido, faz uma drenagem linfática. Então, justamente essa drenagem linfática, né, que a gente estimula com massagem, é justamente estimular que esses vasos drenem todo o fluido, né, que está fora da célula, caiam nesses vasos linfáticos, né, e aí esse líquido, então, né, volte à homeostase e diminua o edema, por exemplo, tá? Então, o sistema linfático, ele vai ser composto por vasos, tá? E por esses linfonodos, né, vai ter a composição um pouco parecida com o sangue, ele vai ter esses fluidos, mas não tem hemácias lá circulantes, né, nessa linfa, nesse líquido linfático. E o indivíduo, né, vai ter circulação de linfócitos ali. Ele vai drenar essa linfa lá para os vasos, e dos vasos vai até o linfonodo, e nesses linfonodos, né, é onde a gente vai ter a atividade do sistema imunológico. Então, todo esse sistema aqui de vasos, né, e de linfonodos compõe o sistema linfático e compõe também, né, uma resposta imunológica, onde cada bolinha dessa, que são os linfonodos, eu tenho atividade do sistema imunológico ali. Tanto que, né, indivíduos que sofreram mastectomia total, retirada da mama e esvaziamento desses linfonodos aqui que drenam, eles têm que tomar todo cuidado, né, com esse braço que não tem mais esses linfonodos, né? Porque no momento que eles fazem esvaziamento, eles retiram esses linfonodos de drenagem, se fizer qualquer edema, qualquer inflamação, né, nesse braço, o braço não volta ao tamanho normal, ele não consegue, né, drenar muito bem esse líquido
e aí o indivíduo tem sérios problemas, né? Além de ser porta de entrada de infecção, facilitar a infecção nessa região ali do braço, né? Porque faz esse esvaziamento. E a gente faz essa associação, né, com essa atividade desses órgãos, tá? Então, a gente tem os vasos linfáticos e tem, né, esses linfonodos, que são esses órgãos, né, essas bolinhas que a gente visualiza aqui nessa imagem. E ele vai ser um órgão linfóide secundário. Por que ele é um órgão linfóide secundário? Porque ele não vai produzir células, como acontece na medula, e ele não vai maturar nenhuma célula, ou seja, a célula não vai virar adulta, né, lá no linfonodo, ele já vai chegar adulta. Porém, lá no linfonodo eu vou ter, por exemplo, as células adultas, né, as células maduras, mas células que nunca viram nenhum micro-organismo, por exemplo. Elas vão estar lá esperando um momento para que haja, então, a ativação. Então, lá no meu linfonodo, eu tenho um monte de células. Eu tenho linfócito T, eu tenho linfócito B ali presente. A gente pode ter, né, células dendríticas ali também no linfonodo. E aí é na região, é nesse linfonodo que vai ter o encontro, né, das células apresentadoras de antígeno com os meus linfócitos T, né? E então ativar esses linfócitos T que ficam lá, né, esperando, né, no meu linfonodo, ok? Ok, não tá não, mas tem que dizer que tá, né? Tá entendendo? É importante que é isso. Eu tenho consciência que é muita informação, né? Principalmente, né, quando a gente sai do zero, né? Que a gente aprende a vida toda, né? Leucócitos, né? E agora eu dei um monte de nome novo para vocês. Eu tenho plena consciência disso, né? A gente aprende na escola, né? Células brancas, né? Células de defesa. E aí chega aqui, eu meto um monte de nome para vocês, um monte de função, um monte de atividade. Eu tenho consciência que é muita informação. Eu não tenho. É demais, né? Já tava procurando Mas aí aqui, professor, um botão onde é que aperta para parar, porque Ô, Amanda, Oh, você vai deixar essa aula salva porque só assistindo mais umas 10 vezes. Sim, ela está sendo gravada. Eu vou assim, eu só vou tentar cortar assim umas partes, tipo o aviso que eu dei inicial. Eu só corto essa partezinha, né? E aí eu deixo a aula na íntegra. Inclusive, se tiver pergunta, eu deixo ela toda, eu vou postar e vou deixar lá no encontro. Na sessão, né? Como as outras que você deixou, é isso? Isso, como eu deixei os vídeos lá. Eu estava hoje observando, eu não sei o que aconteceu. Tem um vídeo que o link ele foi corrompido, eu acho. Eu vou adicionar novamente. É um antigo, eu acho que é o de anemia, e aí tá assim, não visível, aí vocês não conseguem clicar lá para acessar. Aí eu vou corrigir, eu vi hoje que eu fui mexer lá no portal, eu não entendi por que isso, né? Mas todas as aulas, elas estão disponíveis, não se preocupe não. Vocês podem reassistir para a coisa, né, entrar mais fluida, porque agora é muita novidade, é a segunda vez que vocês já ouvem, né, não sendo mais tão novidade, e aí a coisa vai ficar mais suave. Né? Eu sempre falo, a senhora poderia corrigir a prova que a senhora fez. Posso sim, já está terminando já aqui. Já facilita, né, para a nossa prova oficial. Sim, posso corrigir sim, a gente vai ter tempo aqui, viu? Ainda. E aí, eu corrijo sim. Boa noite. O link para as aulas online, como essa no caso, elas não aparecem para mim. Elas, na verdade, não aparecem, mas como você falou, fica invisível. Aí todo dia, toda quarta-feira, eu fico com a maior dificuldade de entrar na sua aula. Mas é o mesmo link, se você salvar. Mas fica invisível para mim. Ah, tá, é o mesmo. Tá, entendi. É o mesmo. Se você deixar salvo lá, sei lá, salva, pelo menos no meu WhatsApp, eu tenho um grupo, né? Aí você, sei lá, deixa lá no e-mail, porque ele não muda não de semana para semana. Eu achava que mudava, mas é o mesmo desde a primeira semana. É porque, na verdade, é um link onde vai todo mundo se reunir na mesma sala. E aí, o indivíduo que gerou tem essa questão. Mas aí, de todas as aulas que vocês estão tendo,
O primeiro link que vocês usaram, a não ser que o professor mude, eu não vou mudar, mas é o mesmo link para todas as aulas, tá? Obrigada. Nada. Então vamos lá, para a gente finalizar e eu corrigir a prova lá com vocês, tá? E aí esse linfonodo vai ser a região, o local onde vai ter, né? Essas células, elas vão passar a ser células ativadas, elas deixam de ser células naíves ou deixam de ser células virgens e passam, né, ser células ativadas, células específicas, né? Ou plasmócitos de vida longa, que são células de memória, né? Que vão estar ali produzindo para a vida toda ou por um determinado tempo da sua vida anticorpos e te conferindo imunidade contra alguns micro-organismos. E aqui, né, é esse linfonodo. A gente tem essa região, né, do folículo, né, com córtex, né, a região paracortical, que é aqui onde a gente tem linfócito T, e aqui é a região onde a gente vai ter linfócito B ali presente. E aqui é onde vai ter o encontro, né, dos linfócitos e das células apresentadoras de antígeno, e tem, né, essa apresentação e ativação dessas células que estão aqui, né, dentro desse linfonodo. Eu não sei se vocês já repararam, por exemplo, né, quando a garganta está inflamada, aí pega aqui embaixo da garganta, tem duas bolinhas, né, são os linfonodos que estão aqui, ó. Essa imagem a gente vê, né, os linfonodos cervicais. Então a gente sente ele inchado no momento que a garganta está inflamada, no momento que eu tenho infecção ali próximo, por exemplo. Aí o pessoal do interior associa, é uma íngua, né? O que está acontecendo ali? Você tem uma inflamação, você tem infecção, e é nesse local que tem a atividade do sistema imunológico. As células estão sendo ativadas, elas estão sendo apresentadas ao antígeno, elas estão sendo recrutadas. Então, por isso que a gente tem um aumentozinho do tamanho do órgão no momento, né, próximo ali à inflamação. Por exemplo, até tem uma inflamação aqui na mão, no dedo, e a gente sente, né, embaixo da axila, esses linfonodos de drenagem, esses linfonodos axilares ali presentes, né, mais inchadinhos. É justamente porque está acontecendo esse tipo de situação, tá? E o outro órgão linfóide, né, secundário, é o meu baço. O baço, ele também é um órgão linfóide, né? Lá nele vai acontecer semelhante ao que acontece lá no linfonodo. Eu vou ter atividade celular, eu vou ter apresentação antigênica, né? Nessa região lá com os esplenócitos. E é esse local, né, onde vai se proliferar e ter a instalação da imunidade adaptativa. Então, bem semelhante, né, dos linfonodos. É dividido em duas regiões, né, a polpa branca e a polpa vermelha, né, onde a polpa vermelha são os sinusoides, onde a gente vai ter o sangue, destruição de hemácias, né, o baço ele também faz isso, e na polpa branca é o local onde eu vou ter as células do sistema imunológicos ali presentes, tá? Então, essas células, né, do sistema imunológico vão estar lá presentes, vai ter, então, a atividade, elas vão ser ativadas lá no meu baço. E aí, erroneamente, a gente vê, né, em diversos, né, locais, faz esplenectomia, retira o baço, pode tirar o baço, né? Mas o baço, ele é sim um órgão importante, ele é um órgão linfóide secundário, onde eu tenho atividade celular, né? Onde eu tenho essas células ali presentes, sendo ativadas, tendo apresentação antigênica. Então, no momento que eu não tenho o baço, isso, né, fica deficiente, apesar de ter um linfonodo, mas toda essa atividade, né, essa resposta imunológica, ela não fica tão, né, de forma importante, né, ali como ficaria se eu também tivesse o baço para poder ter essa função. Então, aqui um corte histológico, a gente tem aqui a polpa branca, né, aqui a região, né, cápsula esplênica, e aqui as regiões onde a gente tem a polpa vermelha circundando, né, a polpa branca, né, numa arquitetura de um baço normal. E agora, por fim, de verdade, né, a gente vai ter os sistemas de mucosa, que são nessas regiões, né, onde tem mucosa, como, por exemplo, na região do trato respiratório e na região do
trato gastrointestinal, porque são locais de porta de entrada de micro-organismo. Então, eu estou aqui respirando a todo tempo, suspenso no ar, eu posso ter um monte de micro-organismo. Então, é um local de porta de entrada. Então, eu tenho que ter um reforço nessa região para que, se no momento ali que já entrar aquele micro-organismo, eu já tenha já algumas células ali residentes ajudando na minha resposta imunológica. Então, tanto no trato respiratório, que é um local de fácil entrada de micro-organismo, ou no trato gastrointestinal, a gente se alimenta, mas muitas vezes a gente não enxerga a bactéria, vírus, fungo, eumintos ali na comida, e é outro local onde vai ter, né, facilidade de contaminação, de infecção, que é no meu trato gastrointestinal. Então, eu tenho que ter um reforço a mais, uma coisa diferenciada nessas regiões, para que eu tenha uma maior atividade imunológica. Então, aqui é uma imagem onde a gente vê esse malte, né, que é a região, né, do trato gastrointestinal, onde a gente vai ter aqui, ó, várias conexões com os linfonodos, né? Eu vou ter células dendríticas ali residente, eu tenho células T residente, né, células B residentes, produção, por exemplo, né, de anticorpos específicos para a região da mucosa, que é um anticorpo da classe IgA, fazendo a proteção, né, dessa região de mucosa. Aqui, por exemplo, né, eu tenho bactérias que podem ser comensais ou bactérias que podem, né, gerar infecção que nessa região, que é uma região de porta de entrada. Ok? Aqui um corte histológico, onde a gente tem, né, o lumen dos brônquios, região da mucosa, e aqui são a presença, né, dessas células do sistema imunológico, né, ajudando na proteção do meu trato respiratório. Eu só vou, né, falar de como a gente interpreta um hemograma associando a essas funções, né, do sistema imunológico. Então, como é que a gente associa, né, as funções do meu sistema imunológico e como é que eu olho o hemograma, né? A gente já aprendeu como é que eu olho o hemograma, né, associando a característica das minhas hemácias, e posso associar muitas vezes a quadros de anemia. Mas aí a gente pode olhar no hemograma e associar, né, não que seja dessa forma quadradinha que a gente interpreta o hemograma na resposta imunológica, porque no final das contas, na resposta imunológica, eu tenho um monte de célula atuando para um monte de micro-organismos diferentes, mas o que me reflete, né, no sangue, que é o que reflete o que tem no meu hemograma, a gente pode sim interpretar associando a função da célula a um determinado micro-organismo, tá? Então, o primeiro que a gente tem aqui no hemograma é que são leucócitos. E aí a gente acabou de ver que leucócitos são todas as células, é um nome geral, né, para as células do sistema imunológico e para as células que estão circulantes. Então, você vai ver lá no hemograma tem leucócitos. O que é que ele quer dizer com isso aí? É o número total de células de defesa, células brancas, né, de leucócitos lá no seu sangue circulante. Então, aqui, né, por exemplo, o indivíduo tem 8.300, né, com esse valor de referência. Aqui também, tá vendo? Leucócitos. Então, o que eu vou dizer? Que é o número total de células, né, imunológicas, células do sistema imunológico que estão lá circulando no sangue do indivíduo. Aí a gente tem, né, uma segunda célula, que é, né, o basófilo, e a gente já aprendeu que o basófilo, né, ele está envolvido em respostas alérgicas, tá? Então, quando eu tenho um aumento, né, de basófilos lá no sangue, eu posso dizer assim, aquele indivíduo ele está tendo uma reação alérgica porque no sangue acabou aumentando, né, esses basófilos. Mas não, o que é que aumentou no sangue foram os eosinófilos. E aí a gente associa aumento de eosinófilo no sangue, tá? Acima do valor de referência, a doenças alérgicas e a infecções por eumintos. Então, o indivíduo foi lá,
né, por um rio específico, nadou num rio cheio de caramujo que tinha, né, Schistosoma mansoni, se infectou pelo Schistosoma mansoni e fez, então, por consequência, né, aumento desses, né, eosinófilos. Quando a gente tem, por exemplo, né, célula chamada metamielócitos, bastões, né, ali presente é o que a gente chama, né, de células jovens, né? Isso pode acontecer em algumas infecções onde o corpo ele não está conseguindo, né, ter tempo suficiente para produzir células e as células chegarem ao estado final de maturação, aí eles mandam células ainda jovens, né? Sai logo da medula as células ainda jovens e essas células começam a aparecer lá no sangue e aí a gente associa, né, a presença dessas células jovens ali, uma infecção, né, mais grave, né, porque o indivíduo não está dando conta de colocar as células, a chegar a célula no estado normal. E por fim, né, a gente pode, né, associar, por exemplo, a presença de linfócitos, né, a infecções por vírus, por exemplo, né? A gente sabe que linfócito ele não vai só atuar contra vírus, mas quando eu vejo no meu hemograma o aumento de linfócitos, né, eu posso sim associar, né, a infecção viral. E, né, quando eu tenho um aumento de monócito, pode ser uma infecção viral ou uma infecção bacteriana, e aí quando eu tenho a presença, né, dessas células ou neutrófilos ou segmentados, eu tenho associação, né, a infecções bacterianas. Então, voltando, né, leucócitos é o número total, né, dos leucócitos das células circulantes, das células sanguíneas. Quando eu tenho aumento desses neutrófilos, ou então pode vir com outros nomes que te chama de segmentado lá no seu hemograma, a gente tem associação a infecções bacterianas e infecções agudas. Quando a gente vai ter, né, a presença de eosinófilos, como eu falei, alergias e omentíases. Quando tem a presença dos basófilos, que são células mais envolvidas em respostas alérgicas, eu vou ter essa célula aumentada lá no hemograma. E quando tem aumento dos linfócitos, associa a infecções virais, né? E aumento, né, de monócito, eu posso associar tanto a infecção viral quanto a infecção bacteriana. Aí eu tenho que olhar as duas coisas, né? Se tem monócito e neutrófilo aumentado, associo a bactéria. Se eu tenho monócito e linfócito aumentado ao mesmo tempo, eu associo a infecção viral. E lembrando que neutrófilo não somente é infecção viral, mas eu também, né, associo a infecções agudas, porque como eu falei, é a primeira célula que vai chegar no local da infecção. Então, no momento inicial, que a gente chama de momento agudo da infecção, vai ser a forma que a gente associa, né, uma infecção recente, né, do indivíduo quando a gente tem esse aumento de neutrófilos. Ok? Agora acabou de verdade. De verdade? De verdade. Ah, professora, eu vou ter que estudar esse negócio aí, viu? Porque Vou deixar gravada lá a aula, viu? Não se preocupem não. Vocês podem rever, né, a aula. Se tiver qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato desse assunto, né? O que eu acho interessante também, o que a própria disciplina ela pede para a gente aprender a interpretar um hemograma, é agora no momento que vocês pegam o exame de vocês, vocês sabem o que é que associo, né? O que é que você associa na parte da hematologia, que a gente já viu, né? Agora, o que é que eu vou associar, né, na parte de células, né, brancas ali, tá? Eu vou pegar aqui a prova, tá? Alguns minutinhos, e aí eu corrijo a prova rapidinho com vocês, tá? Que vocês pediram. prof, Oi. a senhora me manda o slide dessa semana ou da semana passada